Passo a palavra para o Yehud. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês me ouvem bem? Tá ouvindo? Tá, né? Tranquilo. Amém. Primeiramente, paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Como a nossa presidente falou, a primeira aula de muitas, se Deus assim permitir. Antes da gente começar, só fazer uma explicação geral. Nosso objetivo é ser um projeto de educação continuada. Então, de aperfeiçoamento mútuo e conjunto. Nesse momento, a gente já tem os dois primeiros módulos. O primeiro módulo, que contará com 4 aulas, ele é focado em missões urbanas, e um segundo módulo, se Deus permitir, para o segundo semestre, é focado em missões transculturais, tá bom? Posteriormente, as aulas, se Deus permitir, se tornarão quinzenais, mas essas 3 primeiras semanas, elas serão semanais. Por quê? Como eu também dou aula no seminário aqui da igreja, e o seminário aqui da minha igreja também, às terças-feiras, uma vez por mês, acaba casando em alguma das nossas aulas. Então, essas próximas, hoje, mais 2 semanas, a gente fará de forma sequenciada. De modo que hoje a gente começa a teologia bíblica da missão, semana que vem é a parte 2 dessa aula. Devido à densidade da matéria e o tamanho dela, a primeira aula, que é a teologia bíblica da missão, será dividida em 2 partes, tá bom? Hoje a gente começa e semana que vem, se Deus permitir, a gente termina. A gente está quase terminando a apostila, então vocês terão acesso à apostila. A apostila está sendo produzida visando o Jubar na missão, bem como uma outra questão, que aí vai estar lá descrito na apostila. A gente vai estar mandando isso no grupo, tá bom? Para quem esteja nos vendo online e por acaso não esteja no grupo, é só mandar uma mensagem no Instagram da Jubar, que a gente também envia para você, tá? Vocês também terão acesso aos slides. Os slides, assim que acabar a aula, eu já mando no grupo também, para facilitar o estudo de todos nós. Além disso, também estarei mandando de forma periódica material de apoio e material de estudo extra. Então, aulas do YouTube, vídeos no YouTube, artigos comentando tudo isso. Como eu falei, a nossa ideia é um estudo continuado e um aprofundamento grande, não só ficar na superfície, tá bom, meus irmãos? Vamos estar mandando referências literárias e tudo mais. Bem, tendo dito essa explanação geral, hoje a gente começa a teologia bíblica da missão. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, é só você levantar a mão. Se eu não ver, a Maria Fernanda vai estar vendo, ela vai estar falando comigo, tá bom? Aí, assim que eu terminar alguma linha de raciocínio, eu passo a palavra para vocês. Tirem suas dúvidas, a ideia é que a gente possa aprender juntos cada vez mais. Pois bem, vou começar aqui a espelhar a tela, para que vocês possam ver os slides também. Então, deixa eu botar aqui. Um segundinho, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, hoje a gente começa, como eu já pude falar, a teologia bíblica na missão. Por que a gente começa dessa forma? Pelo simples fato de que a gente tem que entender dentro da Bíblia o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e aonde surge a missão, tá bom? A primeira aula, a aula 1, ela é dividida em 2 partes. Então, essa primeira parte tem por objetivo responder quando começa a missão e o que é a missão propriamente dita, tá bom? E qual o propósito, então, da missão e, consequentemente, de Jesus Cristo para nós. A segunda parte da semana que vem tem por objetivo demonstrar isso dentro da narrativa bíblica e bem como falar sobre a missão centrípeta do Antigo Testamento com a missão centrífuga do Novo Testamento, e como isso se relaciona conosco, mas fiquem em paz, que isso tudo fará sentido, se Deus assim permitir. Pois bem, comecemos. Glória a Deus por esse momento. Meus irmãos, aqui vão algumas perguntas de suma importância, a fim de que a gente possa entender. Responda para si mesmo. Por que vemos cristãos que são cristãos? Aí você pode falar assim, aqui redundância. É só para deixar claro que eu não estou entrando em discussão se a pessoa está dentro da igreja e não é cristã. Estou partindo do pressuposto factual de que a pessoa é um cristão verdadeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, alcançada pela graça, sem entrar em maiores discussões. Pois bem, por que vemos cristãos que são cristãos, e aí, portanto, salvos, indiscutivelmente, mas que possuem vidas completamente secas e sem sabor? Por que essa pergunta? Simples. Que quando a gente vai evangelizar, por exemplo, fazer evangelismo de rua, a gente vai pregar o evangelho, de forma geral, a gente vai pegar, por exemplo, João 10:10 e falar, olha só, Jesus ele não tem apenas vida para você, mas tem vida em abundância para você.
Só que a gente olha para alguns cristãos que não vivem uma vida abundante. Eu não estou falando de dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando de qualidade de vida. Ponto número 1. Ora, o famoso Salmo 23 vai dizer que ele nos leva para as águas de descanso e nos refrigera a alma. Mas nós vemos inúmeros cristãos que não têm refrigério na alma e que não vivem nas águas de descanso. Ora, e são cristãos. Portanto, o Senhor é o pastor deles. Isso para não dizer que talvez sejamos nós, nesse caso. Como isso é possível? Como é possível a verdade do Evangelho, que é paz que excede todo entendimento, que é o amor acima de todo entendimento, muitas das vezes não ser uma realidade nas nossas vidas? Bem, pensemos. Segundo tópico, se no fruto do Espírito, lembrando, sem parênteses, que é o fruto, não são os frutos, o fruto é um só, com vários gomos, 9 gomos. Se no fruto do Espírito temos, por exemplo, alegria e paz, por que vemos cristãos sem alegria e paz? É contradicente. Não tem como você ser cristão e não ter o Espírito Santo, visto que é o Espírito Santo o qual nos convence de todo pecado, justiça e juízo. E aí, terceiro tópico. Porque entra ano e sai ano, temos mais de 500 anos de reforma, ou de evangelho reformado, e nossas vidas continuam paradas no mesmo lugar. Por que essa pergunta? Simples. Porque Jesus diz, quem quiser vir após mim, esse mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, Cristo não está parado, muito menos a sua igreja. Ou melhor, nem a sua igreja. Muito menos Cristo, nem a sua igreja. Se Cristo não está parado e nossas vidas estão paradas, necessariamente nós estamos nos distanciando de Cristo. Porque Cristo continua. Como isso é possível? E aí, a última pergunta. Por que existe esse vazio dentro de você, dentro de cristãos, se nós temos o Espírito Santo? E aí, meus irmãos, vocês não precisam responder, tá? Isso aqui é só para nós aquecermos nosso raciocínio a fim daquilo que nós vamos falar. Bem, prossigamos. E aqui, meus irmãos, são algumas perguntas bem práticas e que nós, enquanto cristãos, novamente, estou reforçando esse tópico, temos que ser capazes de responder. Qual o motivo de você, de mim, estarmos vivos? Ora, sabemos muito bem que Deus não faz absolutamente nada sem um propósito, sem um motivo. Se Deus não faz nada sem um propósito, sem um motivo, significa que as nossas vidas possuem um propósito e um motivo. Mas qual? E aí a segunda pergunta, qual o propósito da sua, da minha, das nossas existências? E sim, então a última pergunta, por que você, por que eu, por que nós estamos vivos? Sabemos que estamos vivos é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós hoje. Isso não é um acaso, isso não é uma probabilidade dentro da teoria do caos que nos faz estarmos vivos hoje. Não. Se estamos vivos hoje, necessariamente é por vontade ativa de Deus, e não somente vontade passiva e permissiva. É vontade ativa de Deus. Mas então entra essa pergunta. Qual é o propósito da nossa existência? Simplesmente acordar e pagar contas? Simplesmente ir para a igreja? Simplesmente participar do sacramento? Simplesmente E aí? Qual é? Vamos lá, vamos caminhar. Vamos caminhar. Eude, Eu gosto muito. os Oi. slides não estão passando. Não? Que isso? Misericórdia. Calma aí, calma. Tá em qual slide aí? Ah, agora foi. Vamos à Bíblia. Ah, tá. Então tá bom. Foi mal aí. Calma aí. Estou mudando aqui até. Calma. Tá aparecendo aí, vamos à Bíblia? Isso aí desculpa, Bebê. Sim, tá de boa agora. Ótimo, muito obrigado. Pois bem, eu gosto muito, como eu dizia, aqui do que Jesus fala em Mateus 5,13, tá? A maioria das minhas referências está na Nova Almeida atualizada, tá? Só para deixar claro para os irmãos. Vamos lá, Jesus fala, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. De cara, o que a gente entende aqui? Eu não vou entrar no aspecto hermenêutico do contexto exato do versículo, mas sem fazer considerações extra-bíblia, vou pegar o conceito amplo do versículo. Para além de que o sal tem a questão de conservação, aqui é muito claro em dizer que, ora, se o sal não fizer aquilo para aquilo, ele foi criado, isto é, dar sabor, para nada mais presta. E aí, meus irmãos, é muito claro o que Jesus está falando, simples. Se nós temos vivido, e aí, desculpa o peso das palavras, mas eu estou usando exatamente a linguagem de Cristo na Bíblia. Se nós estamos vivendo vidas imprestáveis ou inúteis, só há, não vou dizer que só há uma explicação, mas a explicação dentro desse contexto qual é?
é que se nossas vidas estão sendo imprestáveis e ou inúteis, é porque nós não estamos cumprindo o propósito das nossas existências. Gente, é claríssimo. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurou o sabor? O que Jesus está falando? Se o sal não salgar, isso é igual a... Se o sal não cumprir o propósito o qual ele foi criado, para nada mais presta. Na verdade, eu posso ampliar isso aqui sem nenhum medo de estar falando uma heresia, para a questão da figueira, da videira verdadeira, desculpa, quando Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos. Mas o ramo que não frutificar será cortado e lançado fora no fogo. Aonde é o lugar fora no fogo, é o inferno. E aí, se a gente continuar aqui a leitura do versículo, para dar mais para esse, não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos sendo pisados, não é porque Satanás é mau. Lógico que Satanás é mau, até aí não trouxe nenhuma novidade. Mas nós estamos sendo pisados pelo simples fato de que nós não estamos cumprindo o propósito das nossas vidas. E realmente fica muito difícil cumprir o propósito das nossas vidas se a gente não sabe responder qual é esse propósito. Perguntar para um crente por que você está vivo, a resposta teria que ser imediata. Se não é, algo está errado. E esse algo está errado na fé. Essa é a gravidade do fato. Portanto, se somos chamados a ser sal e não somos sal, para nada mais precisamos. Nada. A não ser lançado fora, e aqui está falando de inferno, tá, gente? Ser lançado fora e pisado pelos homens. Será que não é esse o motivo pelo qual muitas das vezes estamos sendo pisados? Bem, aonde a gente chega com isso? Caminhamos. Passou o slide? Só perguntinha, né? Já que não tinha passado outra vez. Passou. Ótimo. Aí, meus irmãos, olha só. Com todo amor e carinho. Se você não sabe responder qual é o propósito da sua vida, como eu posso dizer? Inadmissível que você não saiba responder essas perguntas. Sobre o que é a Bíblia. Ninguém pode se dizer cristão se não sabe responder sobre o que é a Bíblia. E eu pergunto, não precisa responder, tá? Responda para si mesmo. Sobre o que é a Bíblia. Por quê? Por que essa pergunta? Ora, sabemos muito bem, somente as Escrituras, as Escrituras possuem resposta para tudo, inclusive para o propósito da criação do ser humano. Sendo assim, existe uma pergunta anteriormente lógica. Qual é? Sobre o que é a Bíblia. Sobre o que é a Bíblia, meus irmãos? De forma geral, a gente pode dizer, como está aqui escrito na segunda pergunta, que a Bíblia seria a história da redenção humana. Muitas das vezes se resume a doutrina como um todo em 4 tópicos. Criação, queda, redenção e glorificação, ou consumação, na segunda vinda. Só que tem um problema. Se a história da Bíblia ou melhor, se a narrativa bíblica é a história da redenção humana, traz consigo necessariamente um problema. Qual é? A Bíblia teria que começar onde? Em Gênesis 3. E não em Gênesis 1. Por quê? O que acontece em Gênesis 3? A queda. A entrada do pecado no mundo. E aí eu faço uma pergunta a todos nós. A partir de que momento da narrativa bíblica que Jesus Cristo passa a ser necessário enquanto Salvador? Calma, respira. Não estou perguntando em que momento Jesus Cristo passa a ser necessário enquanto Criador. É óbvio que, enquanto Criador, Jesus Cristo sempre foi necessário. João, capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez senão por meio dele. Portanto, Cristo é o Verbo de Deus, é a ação divina. Então, enquanto Criador, Cristo sempre foi necessário. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo a partir de que momento Cristo passa a ser necessário enquanto Salvador, isto é, enquanto Redentor. Por que essa pergunta? Simples, meus irmãos. Quando Jesus vem nos salvar, quem salva? Salva de alguma coisa. E essa alguma coisa é o pecado. E, consequentemente, a morte. Ora, sabemos todos que o salário do pecado é a morte. Só que se não houvesse pecado, não havia salário para ser pago. Se ninguém nunca pecou, Jesus não precisava morrer, porque não tinha preço de expiação para ser pago. E aí, qual é a implicação disso? Simples. E Jesus passou a ser necessário enquanto Salvador depois de Gênesis 3. Porque em Gênesis 3 nós temos a narrativa da queda. É quando o pecado entra na humanidade. Antes de Gênesis 3, Gênesis 1 e 2, quando a gente tem a criação do cosmos e a criação da humanidade, não havia necessidade de salvação, porque não tinha pecado para ser salvo. Agora, a partir de Gênesis 3,
Aí sim, passa a haver necessidade de um Salvador. Só que, e aí por que eu estou fazendo essa pergunta? Simples. Porque se a Bíblia é a história da redenção humana, a Bíblia teria que começar em Gênesis 3, isto é, começar na queda, começar no pecado. Só que a Bíblia não começa aí. Portanto, necessariamente, quando Deus criou o homem e a mulher, não criou o homem e a mulher para serem salvos. Por que Deus não criou Adão e Eva para serem salvos? Porque quando Deus criou Adão e Eva, não tinha necessidade de salvação. Então, dizer que o propósito das nossas vidas é ser salvo, ou que a Bíblia fala sobre a salvação da alma humana, está errado. Está errado. Por quê? Porque quando Deus criou Adão e Eva, não tinha do que ser salvo. E aí vem a pergunta sobre o que é a Bíblia e por que nós estamos vivos. Queridíssimos irmãos, isso fez sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunte. Eu estou com meu like aqui, calma aí. Fez sentido isso? Ih, quebrou o like. Bem, eu acho que o silêncio diz que sim, né? Tá bom. Acho que ninguém tem nenhuma pergunta, então. Eu nunca sei se quando não tem pergunta é algo bom ou se é algo ruim. Não sei se é porque ficou claro e aí não tem dúvidas, ou se ninguém entendeu nada e aí tanto não entendeu nada que nem pergunta tem. Amém, glória a Deus, sigamos. Se alguém quiser perguntar, pergunta. Vamos lá. Exatamente aquilo que a gente perguntou, né? Quando Jesus passa a ser necessário enquanto Redentor. E aí vem, meus irmãos, essa é a pergunta. Bem, não tem como ser cristão se não souber responder isso. Por que e para que Jesus veio? Por que e para que Jesus veio, meus irmãos? Jesus veio para nos salvar? Não, Jesus não veio para nos salvar. É claro, calma, não saia da lado da sala, não saia do vídeo e taque pedra falando que a gente está pegando heresia. Calma. É óbvio que Jesus também veio para nos salvar. Contudo, resumir a vinda de Cristo, a salvação humana, é um erro gravíssimo. E a partir de agora nós vamos provar isso com 3 argumentos. E o objetivo é deixar isso claríssimo aos irmãos nessa aula, ou melhor, na primeira parte dessa aula, lembrando a todos, aqueles que entraram posteriormente, que a aula de Teologia Bíblica da Missão, que é essa, está dividida em 2 partes. A primeira parte hoje, a segunda parte semana que vem. Então, uma complementa a outra, tá bom? Então, por que Jesus veio? Para que Jesus veio? Para me salvar? Não, eu provo. Irei apresentar 3 argumentos para os amados irmãos. O argumento criacional, que é o argumento da Teologia Bíblica da Missão. Um argumento explícito, que é aquilo que o próprio Cristo falou, e um argumento por inferência, o raciocínio lógico. A gente vai começar de trás para frente, pelo argumento de inferência, que é um argumento a nível de pensamento lógico, tá bom, meus irmãos? Sem citar textos bíblicos, depois eu vou para o texto bíblico, e nas palavras do próprio Cristo, e depois a gente vai para o argumento criacional dentro da Teologia Bíblica da Missão. Pois bem, como é que eu provo? E aí, toda essa aula é para provar isso aqui, ó. Que Jesus veio e nós existimos apenas, simplesmente, para a glorificação de Deus. Missão, meus irmãos, não é pregar o evangelho. Missão é glorificar a Deus. E veja, não é a glória de Deus, porque eu posso conhecer a glória de Deus e não glorificá-lo. Tudo o que importa é glorificar a Deus. Ponto. Ponto. O que é missão? Missiologia, na verdade, é a doutrina da doxologia. Missiologia é nada mais do que a doutrina da glorificação de Deus. Missiologia não é a doutrina da pregação do evangelho. Missiologia não é a doutrina da pregação da redenção humana. Missiologia é a doutrina da glorificação de Deus. Porque toda a Bíblia existe para a glorificação de Deus. Porque toda a obra de Cristo existe para a glorificação de Deus. Não é por causa da sua e da minha alma. Eu provo. Vamos lá. Por inferência. Eu vou ler, depois eu explico. Se a Bíblia é o livro da salvação da minha alma, eu sou o personagem principal da Bíblia, meus irmãos. Isso aqui é raciocínio. Ora, se a Bíblia foi escrita para falar sobre a salvação da minha alma, quem é o personagem principal da Bíblia? Cristo? Deus? Não, eu. A minha alma pecadora. Simples. Se a Bíblia é para falar de como o homem é salvo por Deus, então o que realmente importa é o quê? A salvação da minha alma. Ponto. Que venha o meu reino, que seja feita a minha vontade. Simples. E aí, a Bíblia, tópico 2, não é sobre a salvação da minha alma. A Bíblia é sobre a glorificação de Deus. E aí eu faço uma pergunta, meus irmãos. Sim, com sinceridade de coração. Eu e você conseguimos pensar em qualquer argumento que refute a glorificação de Deus como ponto principal de todas as coisas?
Nós conseguimos conceber algo que seja mais importante do que Deus ser glorificado. A nossa alma é mais importante que Deus ser glorificado. Meus irmãos, entenda, se Deus mandar todo mundo para o inferno agora, ele será glorificado. Por quê? Porque é justo. É justo. Se Cristo não tivesse morrido por nós e não tivesse havido justificação, era justo Deus mandar todo mundo para o inferno e a gente agora está no caldeirão do diabo com um tridente enfiado no fígado. Eu não sei se tem tridente, não sei se tem caldeirão e nem sei se acontece isso. Mas vocês entenderam? É justo. Porque a justiça de Deus seria contemplada. E Deus é justo. Só que nós não estamos no inferno agora. É um fato. Então, meus irmãos, se não era necessário a nossa salvação, por quê? Porque a Bíblia não é sobre a salvação da alma humana, ou sobre como pecadores são alcançados pela graça. A Bíblia é sobre a glorificação de Deus Pai. Ponto. Ponto. E aí, novamente, você consegue pensar em qualquer argumento que refute isso? Buscará o reino do Senhor em primeiro lugar e demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Na verdade, as demais coisas não são acrescentadas porque a gente não busca o reino do Senhor em primeiro lugar. Bem, aí você pode falar assim, mas eu não concordo. E eu falo para você, é seu direito. O que você não pode é discordar com a próxima pessoa, que é quem? O próprio Cristo. Meus irmãos, vamos lá. Contexto. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. O que está acontecendo aqui é a última noite de vida de Jesus. É a última oração antes da cruz e antes do Getsemane. Jesus vai orar, aqui já aconteceu a última ceia, já aconteceu o lava-pés. Jesus vai orar. A última vez para os seus discípulos. Acabou a oração, ele vai para o Getsemane. E vocês sabem o que vai acontecer. Tendo isso como escopo de fundo, vejamos. João 17, versículo 1 diz assim, depois de dizer essas coisas, que coisas? Todo o discurso final de Jesus, sobre unidade, a videira, etc, etc. Vamos lá, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Chegada a hora de quê? Da cruz. Porque ele vai sair daqui, vai para o Getsemane, vai ser preso, e toda a narrativa da crucificação que os irmãos conhecem. Então é chegada a hora da morte de Jesus, ou seja, o ponto principal das Escrituras. A morte de Cristo. Aonde está falando aqui sobre a salvação da sua e da minha alma? É chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Meus irmãos, está escrito. E, parênteses, hoje eu falava com uma aluna minha da faculdade que é católica, e aí foi muito interessante que eu falei assim, vou te mandar um texto bíblico. E ela falou, é porque a gente católico não lê muito a Bíblia, para vocês é somente as Escrituras, para a gente é a tradição. Que bom que nós não somos católicos e somente as Escrituras. Então, está escrito. Veja, fecha parênteses. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. A hora chegada, que é a cruz, aonde está dizendo aqui sobre a salvação sua e minha, meu irmão? Está falando sobre o quê? Cruz igual a para que o filho glorifique a ti. Ponto! Aí você pode falar assim muito perspicazmente, mas um versículo só não forma doutrina. E eu falo, eu te dou um like e falo, realmente, você tem razão, um versículo só não forma doutrina. Então, vamos para mais um. Olha agora, João 17, 4 e 5, mesmo capítulo. Gente, isso aqui é fantástico. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Isso aqui está na NAA. Se vocês lerem na revista atualizada, na RA, a palavra realizando não é realizando, ele usa a palavra consumando a obra que me deste para fazer. E a palavra é a mesma, o mesmo tetelestai lá da cruz. Sabe quando Jesus fala tetelestai, está consumado? E quando a gente prega sobre isso, né, a famosa pregação sobre as 7 palavras da cruz, e a gente fala que Jesus falou está consumado, porque quando Jesus diz está consumado, Jesus queria dizer que tudo aquilo que era necessário para a salvação da alma humana já tinha feito. Isso está errado? Não, está certíssimo. Por isso que a nossa confissão de fé qual é? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Está certo, mas está incompleto. A consumação da obra de Cristo não é apenas para me salvar. Na verdade, a minha salvação é secundário. É um meio e não um fim. Jesus consumou a obra, realizou plenamente a obra para quê? Eu te glorifiquei na terra, realizando ou consumando a obra que me deste para fazer. Meus irmãos, a obra de Cristo tinha por objetivo a glorificação do Pai na terra. E aí eu pergunto para você e para mim, aonde está escrito aqui sobre a sua e a minha salvação? Não está. Cristo consumou a obra, tetelestai, realizou a obra a fim de que o Pai fosse glorificado. Ponto.
E aí, se já não é suficiente, eu continuo lendo. João 17, 22 a 24. Veja como o que importa é a glória. E veja, meus irmãos, isso aqui, olha só. Aqui ele vai tocar num ponto fundamental de eclesiologia, que é qual? A unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. E por que unidade na igreja? Por conta da glória. É só ler. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um. Veja que tudo começa onde? Na glorificação de Deus. Para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E agora, olha só. Gente, olha esse final. Pai, a minha vontade é que onde eu também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Vamos lá. Por que Jesus quer nos levar para o céu? A pergunta bem, eu estou fazendo a pergunta numa linguagem bem fácil. Por que Jesus quer nos levar para o céu? Para nos livrar do inferno? Para nos dar descanso? Para termos comunhão com o Pai? Meus irmãos, sabe por que Jesus quer nos levar para o céu? Para que vejam a minha glória. É para que Deus seja glorificado. Ponto. Veja que Cristo não quer nos levar para o céu por conta da salvação da alma. É claro que só temos como ir para o céu com uma alma salva. Na verdade, o céu é local dos salvos. Não estou entrando nessa discussão. Só que veja que o objetivo final não é esse. O objetivo final é a glorificação de Deus. Eu sei que nós fomos treinados ao longo de todas as nossas vidas para entendermos como o centro da vontade de Deus ser a salvação humana. E não é. Deus em Cristo veio para a glorificação do Pai. O que importa é a glorificação de Deus. Portanto, a teologia bíblica da missão qual é? Missão é igual à glorificação de Deus. Ponto final. Meus irmãos, até aqui está claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque aí eu vou caminhar no raciocínio e agora a gente vai descer, aprofundar ainda mais no argumento criacional, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom, eu creio em vocês. Eu creio que está fazendo sentido. Bem, então, como meu a gente irmão. falou, né? Oi, pode Oi. falar. Glória a Deus. Não quero causar intriga, não, viu? Mas não, amém. Aqui é o Tito, da Igreja Batista Israel, missionário também. Não sou assim teólogo como você, não, mas eu conheço pelo menos um pouquinho da Bíblia. Mas, por acaso, se, por exemplo, o objetivo principal, eu concordo plenamente com você, que é a questão glorificar Jesus Cristo, esse é o objetivo. Mas se alguém vir rebatendo o versículo de que João 3, não 17, ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sei que ali está falando da salvação dos perdidos, certo? Sim. Aí o irmão está falando do objetivo principal. Sim. Se alguém entender que este versículo, teologicamente, o versículo 17, dizendo que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uhum. Digamos assim, contextualizando este versículo, não iria rebater isso que o irmão está dizendo? Corrija-me se eu estiver errado. A pergunta do irmão é 100% pertinente. Não, e a gente vai chegar nisso. Tá? A gente vai chegar nisso, mas assim, eu vou responder não de forma completa, que a gente vai chegar nisso. Mas só para responder, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que o pecado entra no mundo, só é possível glorificar a Deus por meio da salvação. Porque aqueles que estão em pecado não glorificam a Deus. Então, hoje, por que a gente prega o evangelho? Porque somente os salvos glorificam a Deus. Então, está perfeitamente correto dizer que Jesus veio para salvar, mas Jesus veio para salvar porque somente os salvos glorificam. A questão é que a obra final de Cristo não para na salvação. A salvação, ela é um meio, não um fim. A salvação é um meio porque somente os salvos glorificam. Porque os não salvos estão em pecado. E aqueles que estão em pecado permanente não glorificam a Deus. Esse é o motivo. Fez sentido ou não? Fez sentido. Não, fez sentido sim, fez sentido completo. E lá, e concordo, tanto é que eu concordo plenamente com o irmão na questão de que o ser humano foi feito para glorificar a Deus, que quando Deus criou Adão e Eva, ele criou sem pecado, um homem perfeito. Até na palavra, até em Gênesis diz que
Adão e Eva, Adão, no caso, antes de Eva chegar, caminhava e conversava com Deus. Ou seja, como é que Deus vai conversar com o ser humano, digamos assim, tete a tete, pessoalmente, de certa forma, né? Ou não sei, talvez teologicamente dizendo, em forma de espírito ou um anjo, seja lá o que for. Como é que Deus vai conversar com o ser humano, sendo que Deus é um homem perfeito, divino e sem pecado algum? Então, por isso que concordo plenamente. E vou dizer mais, eu não tinha visto essa linha teológica ainda, não consegui enxergar. Minha cabeça aqui, confesso que embaralhou no início, mas depois, olhando e revendo algumas coisas até da época do meu seminário, eu pude ver que realmente é isso. E a gente, às vezes, não consegue lembrar que o ser humano foi criado para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso, né, obviamente, antes, né, do pecado, o ser humano fazia isso. Só que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, né, o ser humano ele tem essa barreira, esse empecilho, seja lá o que for, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós adoramos a Deus, nós glorificamos o nosso Jesus Cristo, nosso Deus. Deus, ele não olha para o Tito cantando, para o Tito pregando. Deus olha para digamos, para o sangue precioso derramado ali na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Aí sim, Deus olha para aquilo dali e aceita aquilo dali. Isso se chama graça e misericórdia. Sim, não, perfeito. Quero meu like, dou um like, tá? É exatamente isso. E a gente vai comentar sobre isso agora, na verdade, né? Porque a gente precisa pegar a Gênesis ali no comecinho para explicar toda a questão da criação humana, que é onde a gente vai bater agora. Mas é exatamente isso. Se a gente pegar ali, por exemplo, a doxologia final de Paulo, em Romanos 11, 33 ao 36, Paulo, de Romanos 1 a Romanos 11, ele faz todo não, né? Mas um grande arcabouço teológico. Ele não vai falar ali de cristologia, eclesiologia, que está lá nas outras epístolas. Mas ele vai falar sobre graça, ele vai falar sobre justificação, ele vai falar sobre fé, o justo viverá pela fé, ele vai falar sobre os princípios fundamentais da fé cristã. E aí ele termina dizendo o quê? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, o resumo de toda a doutrina qual é? A glória de Deus. É a glorificação de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, tudo é para a glória dele. Agora, sim, a partir do momento que o pecado entra, e a gente vai comentar isso, tem um slide só sobre isso, a vontade humana torna-se escrava do pecado. E aí, Romanos também vai falar sobre isso, né? Em Romanos 6, 7 e 8. A partir do momento que a vontade humana se torna escrava do pecado, o seu senhor é Satanás. Então, nós não temos mais vontade de glorificar a Deus. Por quê? Porque temos uma vontade escrava. Quando Cristo morre, nós morremos com ele na cruz e agora deixamos de ser escravos pela graça e podemos, então, glorificar a Deus. A gente vai falar sobre isso, se Deus quiser. Deixa eu passar aqui o slide. Então, aqui, aquilo que a gente estava falando. Jesus não veio para salvar a sua alma. Jesus veio para glorificar ao Pai. E aí, gente, isso aqui faz com que a gente amplie a nossa noção de graça. Quem aprova em sua infinita graça e misericórdia permitir ser glorificado através da salvação de pecadores. Porque, novamente, Deus poderia e seria glorificado mandando todo mundo para o inferno, porque seria justo, uma vez que o salário do pecado é a morte. Só que Deus, em seu amor infinito, escolheu ser glorificado através da salvação de pecadores. E não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Deus que nos amou primeiro, foi Deus que nos escolheu. Então, por isso que a gente tem que ter uma alma grata e todo dia agradecer a Deus pela graça. Acho que não é mérito nosso, nós não somos dignos nem de desatar as correias da sandália de Cristo, e ele nos concede essa graça. E aí, por que e para que Jesus veio? Bem, novamente, qual o motivo de você estar vivo? Qual o propósito da sua existência? Por que você está vivo? Meus irmãos, a resposta é a mesma. A glorificação de Deus. Por que e para que Jesus veio? Para a glorificação de Deus. Qual o motivo de você estar vivo? A glorificação de Deus. Qual o propósito da sua existência? A glorificação de Deus. Por que você está vivo? A glorificação de Deus. Portanto, toda a missão vem para quê? A glorificação de Deus. E aí a gente entra na teologia bíblica da missão em si, que é o argumento criacional, e a gente chega em Gênesis, exatamente como o nosso irmão falou. Se o homem não foi criado para ser salvo, visto que não havia pecado quando o homem foi criado, qual o seu propósito? Meus irmãos, Gênesis 1, 27 e 28, e especificamente o 28, é aquilo que em missiologia nós chamamos de mandato cultural.
Esse aqui é o texto da missão. Tá? O texto da missão é esse. Aqui explica o propósito da existência da alma humana, do ser humano, da humanidade e tudo mais. Talvez não fique 100% claro hoje, a gente tem mais uma parte de aula na semana que vem, voltando a esse tópico. Mas aqui a gente já esclarece. Aqui a gente tem a narrativa inicial da criação do homem. É claro que isso vai ser desenvolvido em Gênesis 2. Mas diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam. Aonde está o mandato cultural? O que é mandato cultural? Mandato cultural é igual a propósito da criação do homem. O propósito da criação da humanidade, do homem, é: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. É claro, meus irmãos, e aí varem parênteses, isso aqui está falando sobre necessariamente ter filhos? Não, porque senão todo mundo que não tem filho estaria em pecado. É claro que para Adão e Eva, sim, se aplicava necessariamente ter filhos. Só que hoje não é isso. Quando Deus diz: sejam fecundos, multipliquem-se e principalmente encham a terra, o que Deus quer dizer com isso? A gente só consegue entender se a gente voltar para o versículo 27, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Ou a imagem e semelhança. Não vou entrar aqui em discussão se existe diferença entre imagem e semelhança. Existe uma questão teológica, alguns autores vão dizer que imagem e semelhança não são a mesma coisa, outros vão ser a mesma coisa. Aqui não vem ao caso, até porque aqui só está a palavra imagem. Então, voltando para cá. O que significa dizer que nós fomos feitos à imagem de Deus? Bem, não tem só um significado. Existe desde a questão do raciocínio, da questão da escolha, mas o principal sentido para fomos feitos à imagem de Deus é igual a fomos feitos como representantes da glória de Deus na Terra. Na verdade, na criação. Entendo, anjos não foram criados à imagem de Deus. Portanto, não são representantes da glória. Não estou falando que você não tem como ver a glória de Deus num anjo. Claro que tem. Só que eles não representam. Não esqueçam que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que fala por meio dele. Por isso que o texto fala, né? Vós sois embaixadores de Cristo, como se Cristo, por meio de vós, exortasse. Nós representamos a glória de Deus na criação. Ora, se nós representamos a glória de Deus, por que nós representamos a glória de Deus? Porque nós somos imagem de Deus. E a imagem de Deus é necessariamente gloriosa. É impossível você refletir a imagem de Deus e não glorificá-lo. Do contrário, não é a imagem de Deus que você está refletindo, é a imagem de Satanás. Só tem duas opções, né? Ou você reflete a imagem de Deus ou de Satanás. Portanto, sermos feitos à imagem de Deus é igual a sermos feitos como representantes da glória dele na criação. Sendo assim, quando Deus diz encham a terra, o que Deus está falando claramente para nós, desde Adão e Eva, é o quê? Encham a terra com o quê? Com a minha glória. Simples assim. E, parênteses, na próxima parte da aula, semana que vem, nós vamos falar sobre a expansão do Éden. Mas isso fica para depois. Voltando para cá. Quando Deus, então, diz encham a terra, o que Deus está falando é encham a terra com a minha glória. Que não haja um único espacinho da terra, da natureza, de qualquer coisa criada, que não glorifica a Deus. É isso, é isso. Por isso que Abacuque vai aparecer aqui, vai falar o quê? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É isso. É isso. Por isso que quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará, todo língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glorificará a Deus. Ah, mas eu não quero. Problema. Quando Jesus voltar, não tem que querer. Ah, Satanás não quer. Problema de Satanás. Ninguém pediu a opinião dele. Todos vão se dobrar o joelho e vão glorificar. Só que naquele dia não haverá mais salvação. É o dia do juízo. Hoje Deus nos dá essa oportunidade. Do quê? De enchermos a terra com a glória dele. De glorificarmos a ele. Porque fomos feitos imagem dele. Representantes da glória de Deus. Então, sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. É isso. Entenda que Adão e Eva, enquanto não pecaram, bastava eles terem filhos que isso aconteceria naturalmente. Por quê? Porque sem pecado, bastava você literalmente povoar o planeta, que literalmente você já estava enchendo de glória. Com o pecado isso mudou. A gente vai falar sobre isso. Mudou o meio, não o fim. Mas calma, vamos nessa.
mandato cultural. Isso aqui é fundamental. Se nós não entendemos isso, nada faz sentido, tá, meus irmãos? Se a gente não entender isso aqui, nada da nossa pregação faz sentido. Nada do que a gente faz, nada faz sentido. Nada, 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 nada. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, isto é, como representantes, portanto, de sua imagem, da sua glória. Logo, portanto, quando Deus diz, multiplique-se e encham a terra, o que Deus está dizendo é, encham a terra com a minha glória. Isso é missão. Isso é missão. Essa é a missão da igreja, essa é a missão do sacerdócio universal de todo crente. Essa é todo ser que respira louve ao Senhor, podia dar aqui 1 milhão de referências. Salmo 150 inteiro é sobre isso. Tá? E aqui, aquilo que eu falei, Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, meus irmãos. Isso vai acontecer, e glória a Deus por isso. E aqui, eu gosto muito de Tessalonicenses, quando Tessalonicenses diz, qual é o propósito do evangelho? Está aqui, olha só. Por que nos foi dado... Veja, meus irmãos, por que nos foi dado o evangelho? A gente poderia dizer, para a salvação do homem. Para a salvação do homem, olha o que está dito aí. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Então, está falando de salvação. Pela santificação do Espírito e fé, na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso evangelho. Então, Deus nos chamou mediante o evangelho para quê? Para que vocês alcancem o quê? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é para que alcancemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados desde o princípio para a salvação, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso nos foi dado o evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos. Sendo assim, amados irmãos, o propósito, e aí sim, das nossas existências é um só. Qual? Encher a terra com a glória de Deus. Levar todos os povos, tribos e nações à glorificação de Deus. Só que vem a pergunta. E a queda? Queridíssimos irmãos, irei ler e explicar. O pecado não tem poder de mudar o eterno propósito de Deus. A vontade soberana de Deus é imutável. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não importa o pecado, não importa Satanás, não importa a vontade humana, não importa o inferno inteiro. A vontade eterna de Deus é imutável. Deus nos criou para a glorificação dele. Ponto. O que vai mudar é o método. E aí é muito pertinente aquilo que o nosso irmão Tito falou. É exatamente isso. O final não muda. O final é a glorificação de Deus. Como eu falei, Romanos 11:33. A questão é o meio. O método para tal. Antes, como eu disse também, Adão e Eva glorificavam a Deus simplesmente existindo. Simplesmente se reproduzindo. A partir do pecado, isso torna-se impossível. Por quê? Porque a nossa vontade torna-se escrava do pecado de Satanás. A famosa doutrina da depravação total. Não existe bem nenhum em nós. E aí, o que a Bíblia fala? Estamos em pecado fomos concebidos e estamos o quê? Destituídos do quê? Da glória de Deus. Veja como o pecado ele se opõe à glória. Meus irmãos, eu vou terminar de ler, mas só comentar isso. Todo pecado é a quebra do mandato cultural. Qual foi o pecado de Lúcifer? Que quis glória para ele, não para Deus. Qual foi o pecado de Babel? A gente vai falar isso especificamente na próxima aula, na próxima parte. Foi glorificar a si mesmo. Qual foi o pecado de Caim? Não dar a glória devida a Deus, de frente de Abel. As tentações do deserto de Jesus. Se ajoelha diante de mim. O que é idolatria? É não dar glória a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as escrituras são tudo que existe para a glorificação de Deus. O pecado não tem como mudar isso. A questão é que tornou-se impossível isso acontecer. Por quê? Novamente, nós nos tornamos escravos do pecado. Então, o que fazer agora? E aí, vou ler aqui o segundo tópico. A única mudança foi no método. No meio para se cumprir esse propósito. Se Adão poderia glorificar a Deus por sua vontade, agora, uma vez pecadores, temos nossas vontades escravos do pecado. Portanto, só podemos glorificar a Deus mediante a obra redentora de Cristo. Agora é necessário o quê? Um mediador. Isso agora não acontece mais naturalmente, porque naturalmente agora somos pecadores. Por isso precisamos, então, o quê? Sermos redimidos, justificados, salvos, alcançados pela graça. Mas veja, terceiro tópico.
mas o propósito não foi alterado em nada. É muito simples. O propósito sempre foi e sempre será o quê? A glorificação de Deus. Mas a partir do momento que eu e você pecamos, porque todos nós pecamos, aquele que diz que não pecou, peca 2 vezes, né? Peca porque já pecou e peca de novo porque é mentiroso. E toma Deus por mentiroso, toma Cristo por mentiroso. Então, o propósito da criação qual é? A glorificação de Deus. Mas a partir do momento que nos tornamos pecadores, isso se torna impossível. Se isso se torna impossível, como podemos glorificar a Deus? Não podemos, a menos que o próprio Deus nos purifique do pecado, nos liberte da escravidão do pecado, liberte a nossa vontade, e agora nós possamos glorificá-lo. Por isso, meus irmãos, que Jesus veio para salvar? Sim, porque só que entenda, Jesus veio para salvar, só que não para aqui, o problema é que a gente para a nossa mensagem aqui. Jesus veio para salvar porque somente os salvos glorificam a Deus. Mas a grande comissão nunca foi ir por todo mundo e pregar o evangelho. A grande comissão sempre foi qual? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos. Porque tem muita gente convertida na igreja que não é discípulo. Qual é a diferença? O discípulo é aquele que vive para a glorificação de Deus. O convertido não. E aí até se interroga se foi convertido, né? Mas isso não é o assunto daqui. Isso é outro assunto. A questão, meus irmãos, o que é discipulado? Discipulado é glorificação de Deus cotidiana. É a busca pela santidade. Por isso que não basta a conversão, não estou falando que a conversão é pouca. O que eu estou falando é que Cristo nos comissiona a sermos discípulos e não só salvos. É por isso que a gente vê crente que tem 500 anos de evangelho e está no mesmo lugar. Por quê? Porque é crente, mas não é discípulo. Simples. Simples assim. Ser discípulo é viver exclusivamente para a glória de Deus. Não estou falando que é largar tudo, tá? Mas é viver intencionalmente para isso. Ponto. Isso é ser discípulo. Veja o discipulado de Cristo. Sejam meus imitadores de Paulo como eu sou de Cristo. Se eles são como eles são. Simples. Sendo assim, está errado dizer que Cristo veio para nos salvar? Não. Ainda mais numa pregação pública na igreja. Só que aqui não é uma pregação pública. Primeiro que aqui não é uma pregação, é uma aula. Segundo que aqui eu não estou falando para a igreja. Claro que aqui nós somos a igreja, enquanto onde houverem 2 ou 3 reunidos, Cristo se faz presente. Mas o que eu estou dizendo é que aqui nós somos o quê? Alunos, seminaristas, o nome que você quiser dar. Isso aqui não é o mais importante. Portanto, é chegar no momento de aprofundamento, de sairmos do leite espiritual e aprofundarmos no fato de que nós vivemos para a glória de Deus. E para nada mais. O resto é resto, amados irmãos. Agora, inequivocamente, só é possível glorificar a Deus mediante a Cristo. E aí, basta a gente ir para Hebreus 10 e 11 e entender toda a questão do sacrifício de Cristo, os sacrifícios incompletos dos animais. Cristo é o sacrifício perfeito. Só que aqui também não é um... É que dá vontade de pregar, né? Mas um erro grave é você pregar no meio de uma aula. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma aula. Fecha parênteses, deixa eu caminhar. Deixa eu passar. Vamos lá. Sim, aonde chegamos? Está aqui, meus irmãos. Isso aqui é resposta de toda a questão existencial da alma humana. Não é revelação, é leitura bíblica. Está aqui. Sabe esse vazio que tem dentro de você? É a nossa alma pulsando por levar todos à glorificação de Deus. Meus irmãos, você sabe o que é isso? Isso é empírico. Isso aqui não é uma doutrina estrangeira, não é algo distante, não é um conceito platônico no campo das ideias. Isso aqui nós sentimos. Todos nós temos um incômodo, que é qual? Levar tudo e todos à glorificação de Deus. Esse é o propósito das nossas existências, está escrito. Essa é a missão. E aí, o último parágrafo. Você vai falar assim, é duro. Não, duro é ir para o inferno. Então isso aqui não é duro. Sabe por que somos incompletos, infelizes, secos, mesmo já sendo salvos? Porque ainda que salvos, não temos cumprido o nosso mandato cultural, o nosso propósito existencial. Sim, não estou negando que eu e você somos sal. Só que nós somos sal que não salgam. Portanto, para nada mais prestamos, a não ser sermos jogados fora e pisados pelos homens. É simples. Por isso nos sentimos inúteis. E somos. Porque se fomos criados para a glorificação de Deus e não glorificamos, somos inúteis. Ponto. Podemos até ter momentos de utilidade. Nos reunimos, o ajuntamento dos santos, e glorificamos a Deus. Mas a gente sai e vai fazer qualquer outra coisa. E quando fazemos qualquer outra coisa, por isso somos incompletos em qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós vivemos para a glorificação de Deus, meus irmãos. É tempo de entendermos isso. É por isso que a primeira aula é essa. Enquanto nós não vivermos intencionalmente com todas as nossas forças, até porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, todo o seu intelecto, com tudo. Enquanto não dedicarmos tudo que temos para a glorificação de Deus, seremos incompletos. Seremos infelizes.
seremos secos. E eu não estou falando nenhuma novidade. Como diz João, 1 João capítulo 2, não trago doutrina nova. Só estou falando aquilo que vocês já tinham recebido, aquilo que vocês já sabem, aquilo que eu sei. Todos nós sentimos isso, meus irmãos. Todos nós sentimos isso. Ah, prova, Jonas. Meus irmãos, o exemplo de Jonas é claríssimo, tá? Ia morrer Jonas, ia morrer os marinheiros que não tinham nada a ver com a história. Porque Deus mandou Jonas no mandato cultural, no mandato missionário de pregar o evangelho. E Jonas tinha plena clareza que se pregasse para Nínive, que era a capital da Síria, eles iam se converter e Deus ia ser misericordioso e eles iam glorificar a Deus. Jonas não queria. Morria Jonas, morria todo mundo que estava no barco. Aí o barco da nossa família, muitas igrejas é meio de família, né? Aqui também é. O barco da nossa família está afundando, o barco das nossas vidas está afundando, e a gente está falando, culpa de Satanás, culpa de Satanás. Sim, a culpa é de Satanás em última instância, mas a culpa é nossa, meus irmãos. A culpa é nossa. Pode dar um parênteses aqui. Um erro nosso é o erro que Adão e Eva cometeram. Adão come a fruta e Deus fala para Adão, fala assim, Adão, né? Aí Adão se esconde na noite, Deus vai lá e fala assim, Adão, o que está acontecendo, meu filho? Aí Adão fala, não, sim. A mulher que tu me deste me fez pecar. Ou seja, a culpa é de Deus. Aí Deus vai lá em Eva e fala assim, ô Eva, vem cá, o que está acontecendo? Aí ela fala, não, senhor, a culpa foi da serpente. Ou seja, a culpa tem de Deus do diabo. Mas e eu? Quem peca? Obviamente não é Deus, e o diabo já está condenado. Quem peca sou eu. A responsabilidade é minha. Minha. É o que está acontecendo com Jonas. Afundava Jonas, afundava os marinheiros, ou seja, está morrendo a nossa família. Por que está morrendo a nossa família? Porque Deus nos chama a sermos missionários e nós não somos. Porque Deus nos chama para glorificarmos a Ele e nós não glorificamos. É isso. Ah, não, vamos expulsar demônio. Meu irmão, não é demônio. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não é isso. É vamos glorificar a Deus. E aí, eu prossigo. Qual o motivo de você estar vivo? Ah, está repetindo. Claro que eu estou repetindo. Qual o propósito da sua existência? Por que você está vivo? Para a glorificação de Deus. Enquanto não for isso, continuaremos com esse vazio existencial em todos nós. Sim, é que nós estamos morrendo por conta disso. Estamos afundando. Estamos afundando. Estamos barateando a graça. Estamos negligenciando a obra de Cristo. E aí, existe uma frase do Ronaldo Lindória, vocês vão ver que ao longo das aulas a gente vai citar muito o Ronaldo Lindória, porque é a minha principal referência de missiologia no Brasil. Vocês vão ver que eu vou mandar muito material do Ronaldo Lindória para vocês. Mas eu gosto muito do que o Ronaldo Lindória fala. Ele fala isso aqui, ó. O chamado missionário não é geográfico, ele é funcional. Por quê? Um erro muito comum, qual é? Ah, não, quando Deus me mandar para a África. Não, quando Deus me mandar para a Amazônia. Quando Deus me mandar para Goiás, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Meus irmãos, ser missionário não é uma geografia. Ser missionário é uma funcionalidade. Vou dar um exemplo fácil de se entender. Eu sou médico. Só que eu não sou só médico quando eu estou no hospital. Na verdade, se eu estiver andando na rua e uma pessoa infartar e eu passar direto, eu posso ser indiciado por negligência. Eu não sou obrigado a atender ninguém, mas se for risco iminente de morte, eu sou obrigado. O médico não é médico só no hospital. O médico é médico sempre. Isso é uma funcionalidade. O pastor, pegamos o exemplo do pastor. O pastor não é só pastor na igreja. O pastor é sempre pastor. Por que tu liga às 3 da manhã para o teu pastor perguntando o que fazer com o encravado? Ele te responde. Ele é um homem de Deus. Né? Também que, bem, amém, glória a Deus. Porque ser pastor não é só igreja. Ser pastor é o quê? É uma função. Ser missionário não é geografia. Para de ficar esperando geografia. Ser missionário é uma função. E é uma função que não é para alguns, é para todos. Porque todos nós fomos criados para a glorificação de Deus. É claro que alguns vão ser chamados para tempo integral, para parar de fazer qualquer outra coisa e viver integralmente para isso. Outros vão ser chamados para ser biocupacionais, para viver no campo e também suas profissões. Paulo teve momentos biocupacionais. Paulo teve momentos que tinha que fazer tenda, que era a profissão dele. Outros... A questão não é essa. A questão qual é? É que ser missionário é uma função, e uma função para todos. Só que a gente fica esperando geografia. Meus irmãos, quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus não fala para onde Abraão vai. O que Deus fala? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Eu falava isso, acho que domingo, para a igreja. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que você pede para Deus. Porque qual foi o momento que Deus disse para Abraão para onde ele deveria ir?
Quando Deus mandou Abraão ir para Moriá. E o que Deus mandou Abraão fazer em Moriá? Matar Isaac. Então, cuidado, tá ficar pedindo muito, Deus, me revela para onde eu tenho que ir. Senhor, para onde eu tenho que ir? Aí Deus vai te mostrar para onde que ir para matar Isaac. Aí entra parafuso na cabeça, né? Ou sai parafuso, sei lá. O ponto qual é? É que ser missionário não é geografia, é funcional. Por quê? Porque já entendemos que a funcionalidade, o propósito existencial nosso qual é? A glorificação de Deus. E eu glorifico a Deus em qualquer lugar. Quer seja na África, quer seja na Amazônia, quer seja em Goiás, quer seja no Rio de Janeiro, seja lá onde for. Quer seja dentro de casa, quer seja fora de casa. E aí, 2 Timóteo 4:2, vocês conhecem. Algumas versões vão botar pregue em tempo e fora de tempo, outras versões vão botar pregue, quer que seja oportuno, quer não. Bem, vocês também sabem, não estou falando nenhuma novidade, que em grego existem 2 palavras para tempo, kairos e cronos. De forma geral, a gente diz que cronos é o tempo humano, que vem de cronológico, de cronologia, e que kairos é o tempo de Deus. Só que quando a gente vai ler 2 Timóteo 4:2, quais são as palavras? Quando Paulo fala, pregue em tempo e fora de tempo. Em tempo é eu kairos, eu, prefixo de integração, então, dentro do kairos, e fora de tempo é a kairos, a, prefixo de negação. Então, o que Paulo literalmente e exegeticamente está falando é pregue dentro do kairos e fora do kairos. Aí você vai perguntar assim, mas é possível pregar fora do tempo de Deus? Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando claramente é o quê? Não existe tempo errado para pregar. E aí, por que não é? Aí, qual é a estrutura desse raciocínio? Por que não existe tempo errado para pregar? Porque a pregação tem por objetivo o quê? A glorificação de Deus. E não existe tempo inoportuno ou tempo errado para que Deus seja glorificado. Porque Deus tem que ser glorificado o tempo todo. Pegue a passagem lá da visão de Isaías. Os serafins faziam o quê? Glorificavam a Deus o tempo todo. Isso é céu. O que é céu? Céu é passar eras e eras glorificando a Deus, ponto. Meus irmãos, não existe tempo errado para pregar. Não existe tempo errado porque não é possível haver tempo errado para a glorificação de Deus. Por isso que também a tradução pregue, quer que seja oportuno, quer não, porque não existe tempo inoportuno para a pregação. Porque não existe falta de oportunidade para a glorificação de Deus. Na verdade, nós existimos para isso, porque é uma funcionalidade, é a função da existência humana e, portanto, da missão. E aí eu gosto muito dessa frase de Agostinho, quando Agostinho fala isso aqui, e é algo que você e eu sentimos todos os dias das nossas vidas, que é o quê? Fizeste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em vós, Senhor, enquanto não descansar em vós. Isso aqui está nas Confissões de Agostinho, né? Isso é um livro muito interessante, muito denso, mas muito bom. Existe uma inquietude, meu irmão, minha irmã, dentro de você e dentro de mim. Você sabe o que é isso, eu sei o que é isso. E o que vem a ser essa inquietude? Essa inquietude é enquanto nós não descansarmos em Deus, e como é que nós descansamos em Deus? Estando no centro da sua vontade. E estar no centro da vontade de Deus necessariamente é igual ao quê? A glorificá-lo. A glorificá-lo. Como Cristo fez, assim Cristo nos chama a fazermos. E aí você talvez diga assim, mas e a minha felicidade? Com todo respeito, meu irmão, minha irmã, me incomoda um pouco cristão que usa o pronome possessivo. Minha felicidade, minha família, meu dinheiro, meus sonhos. Não, porque Deus vai fazer algo nos seus sonhos. Meus irmãos, até onde eu saiba, nada é meu. Tudo é de Deus. Existe algo chamado mordomia cristã. O meu braço não é meu. A minha vida não é minha. O meu dinheiro não é meu. O meu tempo não é meu. A minha família não é minha. Meus sonhos, não existem os meus sonhos. Existem os sonhos de Deus. Não existe a minha saúde. Existe a saúde que Deus me dá. É o que Jó fala. E Jó podia falar que ele perdeu tudo. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, ele glorifica a Deus na perda. Por quê? Se para eu glorificar a Deus, eu vou glorificar mais a Deus perdendo toda a minha família, que eu perca toda a minha família. Isso é duro. Não, duro é para o inferno. Se eu glorifico mais a Deus perdendo os meus 2 braços, que eu perca os meus 2 braços. Como disse Moisés, Senhor, não permita que eu saia desse lugar, se não for contigo. É simples. E quando a gente entende isso, as coisas mudam de perspectiva. Dinheiro, tempo, carinho, afeto. Mas nós precisamos de carinho e afeto. Não, nós precisamos glorificar a Deus.
Ah, mas eu não preciso de carinho? Não. O que você precisa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí as demais coisas, o que inclui carinho, será acrescentado. Só que eu estou buscando carinho, eu estou buscando afeto, estou buscando sei lá o que for, estou buscando as minhas realizações pessoais e não o reino de Deus em primeiro lugar. Portanto, me faltam as demais coisas e me falta Deus. Sim. E aí, vamos lá. A prova, claro. Mas e a minha felicidade? Minha? Não tem. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Como que Paulo aprendeu isso? Porque Paulo aprendeu a estar no centro da vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus é glorificá-lo. Você pode fazer 1 milhão de coaching, nada contra. De verdade, aqui não vai nenhuma demagogia, tá? Você pode fazer 1 milhão de cursos bíblicos, você pode fazer em busca da felicidade. Você só vai aprender a estar contente, a ser feliz, quando você aprender. Quando eu aprender, isso aqui não é você, tá? Isso aqui é nós. Nós. Sou tão pecador quanto vocês. É quando nós aprendermos o quê? A vivermos para Deus. Ponto. A sermos discípulos. Ah, mas e a minha paz interior? A minha paz, primeiro que eu não tenho minha paz, não tem nada meu, mas tem resposta. Jesus fala, deixe com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Que paz é essa aqui? Essa aqui é a paz de estar no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, perigo, espada, fome, nudez, coisa do presente, do porvir? Principado de potestades, estou bem certo que nada e ninguém poderá me separar do amor de Cristo. Simples. Simples, simples, simples. Ah, mas e o meu consolo? Consolo? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas os que choram aonde? Aos pés do Senhor, glorificando a Ele. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, porque assim como perseguiram os profetas antes de vocês, também perseguirão vocês. Simples. Ah, mas está doendo muito, mas o Evangelho nunca disse que não ia. Eu vi uma frase do C.S. Lewis esses dias, até botei no Instagram. Eu não vou lembrar exatamente qual é a frase, mas o contexto era qual. Nunca busquei a religião para ser feliz. Se eu quisesse felicidade, tomava uma garrafa de vinho do Porto. Aí ele fala assim, se você está buscando felicidade, o cristianismo não é para você. Meus irmãos, é lógico que em Cristo você vai ser feliz. Entendo. Não faz um corte dessa parte e bota na sua rede social, senão você é acusado de heresia. Entendo o contexto. Mas aqui, olha só. Ah, mas está doendo muito. Jesus nunca falou que não ia doer. Até porque Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele era inocente. Nós somos pecadores, então a gente ser moído não é nada. A gente somos culpados. Mas veja, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Porque o que importa é o quê? A glória de Deus ser revelada em nós. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso é maravilhoso. Alguém quer? Alguém está vivo? Alguém está existindo ainda? Tá bom. Então vem essa pergunta. Você tem um chamado? Calma, não responda para mim. Pense. Reflita. Responda para si mesmo. Vamos lá. Simples. Você está vivo? A pergunta não é você tem um chamado. Eu não estou condenando, meus irmãos, quando a gente faz congresso sobre vocacionado, sobre chamado. Novamente, uma coisa é para o grande público, outra coisa quando a gente está falando de aprofundamento bíblico. Não dá para que eu, na minha primeira mensagem numa igreja, seja pregar sobre, sei lá, como vai, o seu arrebatamento vai vir antes, a igreja vai subir antes ou depois. Isso aí, você precisa ter um nível de conhecimento para chegar nesse raciocínio. Então, não estou falando que você tem que chegar falando isso da primeira vez. Não. Só que para nós agora, que estamos buscando aperfeiçoamento no Senhor, a pergunta não é se eu e você temos um chamado, a pergunta é se nós estamos vivos. Porque estar vivo é igual a ter um chamado. É simples assim. A menos que você me diga que você está morto, e aí, assim, é algo muito interessante, como você poderia estar morto e estar aqui ao mesmo tempo, bem metafísico isso. Como eu acredito que não seja o caso, se você está vivo, necessariamente você tem um chamado. Um chamado para quê? Para a glorificação de Deus. Necessariamente Deus te chama para ser missionário, tá? Necessariamente. Novamente, não necessariamente para ser um missionário em tempo integral, mas para ser um missionário, sim. Porque missionário é aquele que está sob uma missão. E qual é a missão? A glorificação de Deus. Sendo assim, a pergunta que eu faço é, você está vivo?
A menos que você diga que você está vivo por vontade de Satanás. Só tem essas duas opções também, né? Se eu estou vivo, só tem duas possibilidades de vontade. Quais sejam? A vontade de Deus e a vontade de Satanás. Não existe uma vontade no meio, até porque quem está em cima do muro já está no inferno. Então, a menos que você diga assim, estou vivo por vontade de Satanás, eu vou falar assim, meu irmão, então, né? É você mesmo? Mas como não é o nosso caso, glória a Deus por isso, se estamos vivos é por glorificação de Deus. E aí vem uma pergunta. Essa aqui é a pergunta. Você tem um par de calçados? Não responde. Só pensa. Pensa. Bem, a gente vai ter uma aula específica sobre história das missões, e quando a gente tiver uma aula específica que vai ser no módulo 2, quando a gente fala sobre... Eu não lembro se é no módulo 2 agora. Quando a gente fala sobre história das missões, a gente vai falar com profundidade sobre os jovens moravianos, ou sobre a igreja moraviana. De qualquer forma, deixa eu só ver aqui. Calma aí. Tá. Então, ótimo. Ih, saiu. Eu vou falar isso aqui, então... Por que voltou do início? Enquanto isso, eu vou falando. Pensei que eu tivesse posto aqui. Mas tudo bem. Eu falo de cabeça. Ótimo. O que acontece com a igreja moraviana, tá, meus irmãos? Eu sei que saiu aí do negócio, não se preocupem, eu vou botar em tela cheia de novo, calma aí. Ali pelos... Bem, os irmãos sabem, né? A reforma protestante vai acontecer em 1517, classicamente. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Só que, logo após a reforma protestante, vai se começar toda uma perseguição aos protestantes, né? A perseguição vai se aprofundando e tal. E os cristãos da região da Morávia, que seria equivalente hoje à República Tcheca, a parte ali mais eslava, né, do continente europeu, eles vão fugir. A igreja moraviana vai fugir para o que hoje nós chamamos de Alemanha. Naquela época, a Alemanha não era unificada, eram vários condados, eram condados independentes. E um dos condes era o conde Zinzendorf. A igreja moraviana vai se refugiar sob a proteção de Zinzendorf. E a igreja moraviana vai ser uma das igrejas mais missionárias da história. Tá? Se você teria uma noção, 25% dos membros da igreja moraviana eram missionários em tempo integral. Ou seja, 1 em cada 4 era missionário em tempo integral. Tá? Eles viveram para as missões. Até que no final da vida, Zinzendorf, isso aqui não é uma fábula, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus, isso aqui é um fato histórico. Você, bota no Google Igreja Moraviana, que a Igreja Moraviana continua existindo, tá? No final de sua vida, Zinzendorf foi informado, digamos assim, que havia um povo não alcançado no Alasca. Lembrando que eles estavam na Alemanha, Alasca, né, aqui no norte da Europa, da América. Era o povo dos Inuits, os esquimós. E Zinzendorf, então, começou a orar, pedindo a Deus orientação de quem enviar para evangelizar os Inuits. Zinzendorf já era muito idoso, então Zinzendorf não teria capacidade física nem de saúde para ir. Só que tinha um problema muito grande, eles já tinham enviado todos os missionários. E aí, orando, Deus fez com que Zinzendorf se lembrasse do oleiro. O oleiro é aquele que faz vaso, mas também é aquele que faz tijolo, né? Eu faço um parênteses, é muito interessante porque não ficou para a história o nome do oleiro, né? A gente não sabe qual é o nome do oleiro. Mas, voltando. Zinzendorf, então, vai lá no oleiro e fala assim, meu irmão, eu queria te fazer um convite. Sabe aquele convite de pastor que né? Tipo assim, um convite do tipo, você não pode dizer não? Assim, meu irmão, olha só, existe um povo no Alasca, os esquimós, os inuits, e eles não conhecem Jesus Cristo, nunca ouviram falar. Eu queria que você fosse. Só que antes de você me responder, eu preciso te falar 3 coisas. Número 1, não tem quem ir com você. Portanto, você vai sozinho. Número 2, nós não temos mais recursos financeiros. Portanto, você vai e vai ter que se sustentar, vai ter que sustentar a sua viagem e vai ter que sustentar a sua estadia. Número 3, e aí assim, como um bom pastor, Zinzendorf foi totalmente sincero, né? Ele falou assim, meu irmão, olha só, sendo muito sincero contigo, você vai para um povo que nós não conhecemos, para uma cultura desconhecida, para uma língua desconhecida. Sendo sincero, eu acho que você vai e não volta vivo. O olheiro, então, como sábio homem de Deus, respondeu o quê? Pastor, posso orar? E Zinzendorf falou, pode. O olheiro abaixa a cabeça e ele, assim, 1 minuto, 2, faz uma oração. A gente não sabe exatamente o que ele orou. Mas quando ele levanta, ele fala assim para o pastor, pastor, o senhor tem um par de calçados? E se o senhor me der um par de calçados, eu vou. A gente não sabe por que ele pediu isso, a gente entende que ele provavelmente estava descalço,
E, muito logicamente, se eu vou para um local de neve, vou levar um par de calçados, né? Porque senão meu pé vai congelar. Pois bem, o que foi acordado? Zinzendorf vira para ele e fala o seguinte: olha só, então amanhã, de manhã eu venho aqui na tua casa, deixo o sapato e você vai. Amém, amém, amém. Combinado, apertar na mão, glória a Deus. No dia seguinte, novamente, isso aqui não é uma fábula, não é uma parábola, é um fato histórico. Zinzendorf chega pela manhã, quando o sol está nascendo, e bate lá na porta do oleiro. Só que o oleiro não responde, o oleiro não abre a porta. Zinzendorf, obviamente, fica chateado e vai bater na casa da vizinha. E pergunta para a vizinha, minha irmã, o que aconteceu? E aí a vizinha diz o seguinte: pastor, o oleiro, antes do sol nascer, veio aqui em casa e disse que não podia esperar, porque ele tinha uma obra muito grande para fazer. Moral da história: o oleiro nunca mais foi visto. 100 anos depois, quando se reencontrou os Inuits no Alasca, 50% deles conheciam a Jesus Cristo. O que nós sabemos? Que de alguma forma o oleiro chegou lá e 50% dos Inuits foi evangelizado. Moral da história: quando eu pergunto, você tem um par de calçados? Com todo respeito, pouco importa se você tem ou não, porque ele foi descalço para o Alasca. A questão qual é, meus irmãos? É que nós temos uma obra muito grande para fazer. Na verdade, não sou eu que digo. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Quando Deus dá a ordem para que Israel tome posse da terra, era um fato, Israel iria tomar posse da terra. Quando Deus dá uma promessa, a promessa de Deus não é condicional, não é discutível. Deus falou, assim acontecerá. A questão é que era para ter sido com aquela geração, só que aquela geração não entrou na terra. Teve que passar 40 anos, eles rodando no deserto, para que aquela geração entrasse. Só vai entrar Josué e Caleb. A pergunta que eu faço a todos nós, qual é, meus amados irmãos? Será na nossa geração ou não será conosco? Será que a gente vai ter que continuar rodando no Brasil por 40 anos para tomar posse de que todas as nações serão do Senhor? Aí você pode falar assim, mas necessariamente nós vamos ver o Brasil para Cristo? Não fisicamente, mas se você pegar a narrativa de Hebreus 11, diz que os heróis da fé, especificamente Abraão, contemplava a promessa de longe e se alegrava, porque ele era peregrino estrangeiro sobre a terra. Então, talvez fisicamente nós não toquemos na promessa de que ganharemos o Brasil para Cristo, mas pela fé nós já vemos como fato consumado o Brasil para Cristo, e não como uma possibilidade. O problema é que muitos de nós vemos como uma possibilidade que pode ou não acontecer, quando é um fato: o Brasil será de Cristo. Ponto final. A questão é: somos peregrinos e estrangeiros sobre a terra ou não? Ou estamos tão enraizados em qualquer coisa? E qualquer coisa inclui família, inclui dinheiro, inclui igreja, seja qualquer coisa. Quando, na verdade, em primeiro lugar, é com família ou sem, glorificamos a Deus. Meus irmãos, a pergunta não é eu devo ou não casar. A pergunta é, eu casando glorifico mais a Deus do que eu solteiro? Porque se eu não glorificar mais a Deus casando, então que eu fique solteiro. Isso é o basilar. Quero plantar uma igreja. E essa igreja plantada glorifica mais a Deus sem a igreja plantada? Que tem igreja que não glorifica a Deus, então é melhor não plantar. Eu quero uma promoção no trabalho. A minha promoção no trabalho glorifica mais a Deus do que eu não ser promovido? Se for, então amém. Se não for, que eu não seja. O que baseia todos, o fio de prumo, a balança é a glorificação de Deus. É a glorificação de Deus. E aí, para terminar, o famoso texto. Mas vocês receberão poder. Eu não vou trabalhar isso aqui agora, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar isso aqui especificamente, quando a gente falar sobre a mensagem, a missão centrífuga do Novo Testamento. Eu só quero fazer um comentário. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Receberão poder, dunamis, né? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A pergunta qual é? Testemunhas, no original, qual é a palavra? É mártires. Quando Jesus fala que nós receberemos poder, o poder do Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo, é para que sejamos capazes de quê? De morrer pelo Evangelho. O Evangelho não chama suicidas, mas o Evangelho chama pessoas dispostas até serem mártires. E para tanto, mas isso não é a nossa força. É o quê? O poder do Espírito Santo é para isso, meus irmãos. Cristo hoje nos comissiona para tal, na verdade já comissionou há 2000 anos. E aí, ao final desse nosso primeiro encontro, entenda, essa não é uma aula de acusação, essa é uma aula de glorificação a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que você está aqui para isso. Você poderia estar em qualquer outro local. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Não estou falando de pecado, não, tá? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas, nesse momento, você está aprendendo sobre a palavra. Você está buscando conhecimento em Deus. Como Maria, que fez a boa escolha.
Veja, Marta estava em pecado? Não, Marta estava trabalhando, mas não fez a boa escolha. Você fez, meus irmãos. Então, isso aqui é uma glorificação a Deus pela sua vida. E aqui não vai nenhuma demagogia, até porque eu não conheço os amados irmãos em intimidade. Mas só o fato dos amados irmãos estarem aqui é a prova de tudo o que eu disse. De que vivemos para a glorificação de Deus. Então, que isso seja um fato consumado em nossas existências, porque é para isso que existimos, meus irmãos. O que é ser missionário? Ser missionário é viver para que Deus seja glorificado em tudo que nós fazemos. Nós vivemos intencionalmente para isso. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, mas que você tem que trabalhar para glorificar Deus. Não estou dizendo que você não tem que ter família, mas você tem que ter família para a glorificação de Deus. Não estou falando que você não tem que ter objetivos, mas você tem que ter objetivos para a glorificação de Deus. É isso. Isso é a teologia bíblica da missão. Isso é a missão. Isso é missiologia. Na verdade, se isso entrar em nossos corações, é isso que importa, meus irmãos. O que importa é que Deus seja glorificado. Quer que seja com nós vivos, quer seja com nós mortos. Eu não ia falar sobre isso, mas vou comentar. Existe um relato no livro dos Mártires. Quem nunca leu, recomendo, John Foxe, um livro clássico que conta o martírio da igreja desde lá de Estevão. E ele vai falar sobre um irmão nosso chamado Romano. Romano pregava Jesus Cristo ali em... Não vou lembrar exatamente o século, mas Romano estava pregando Jesus Cristo. E o prefeito da cidade falou que não podia pregar. E Romano, como bom crente, continuou pregando. E aí o prefeito da cidade manda espancar Romano. E John Foxe vai dizer que Romano era uma pessoa muito bonita, um homem de barba. Eles arrancaram a barba de Romano na unhada, arrancaram o rosto dele e pegaram uma faca e foram furando Romano. Então, isso aqui, novamente, não é uma alegoria, é um fato histórico, está no livro dos Mártires. Na próxima aula até posso trazer e ler para vocês. Quando o prefeito, então, chega para Romano e fala assim, e agora? Romano fala algo que eu acho fantástico e que eu peço a Deus, eu não digo que eu consiga, tá? Eu peço a Deus isso. Romano fala assim, prefeito, eu não, quase como Estevão, né? Pai perluz porque não sabe o que faz. Ele fala, prefeito, eu te agradeço, porque antes eu tinha uma boca para glorificar a Deus. Agora, cada uma das minhas feridas é uma nova boca para glorificar a Deus. Meus irmãos, isso é cristianismo. Isso é discipulado. Isso é santificação. Isso é missiologia. Isso é ser missionário. Ser missionário não é ir para a África. Você pode ir para a África e atrapalhar o desenvolvimento do evangelho. Ser missionário não é ir para a Amazônia. Ser missionário não é plantar uma igreja. Ser missionário é viver integralmente para a glorificação de Deus. Quer seja na África, na Amazônia, em Goiás, Rio de Janeiro, seja lá onde for. Isso é ser missionário, meus irmãos. Isso é a teologia bíblica da missão. Para isso existimos, para isso nós fomos criados. Esse é o propósito da existência da raça humana. Simplesmente para isso. Tá bom? Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Boa noite, paz é hoje. Oba, tudo bem? Pode tirar Então, é que você falou sobre, em algum lugar, que testemunha era igual a mártires. Em que lugar que fala isso? Não, o que eu queria dizer é que a palavra testemunhas, no original grego, é a palavra mártires. Então, é isso. Mas em todo testemunho, todo lugar que tem testemunho... Nesse contexto aqui de Atos 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8, beleza. Obrigada. Tá, alguma outra questão, meus irmãos? Oi, Yudi. Oi. É interessante que as pessoas, quando a gente fala sobre ide por todo mundo, muitas pessoas têm a visão desse mundo do outro lado do mundo. Por exemplo, a pessoa que mora na Austrália, o mundo dele é o Brasil. A pessoa que mora no Brasil, o mundo dele é o Japão, a Coreia, seja lá qual for. E às vezes nós esquecemos as criaturas, em outras palavras, está do nosso lado. Sim. É um parente nosso, é um amigo da faculdade, um colega da faculdade, um colega de trabalho. A gente, às vezes, esquece que o ídolo de Jesus não necessariamente, missiologicamente, não é necessário ir para uma outra cidade, para uma outra região, mas simplesmente ao nosso lado. Sim. E, às vezes, a gente ora muito
para que as pessoas do Japão, Coreia, China, não sei o que lá, que realmente devemos orar, devemos, isso é bíblico, mas nós esquecemos o do nosso lado, nossos parentes, nossos colegas, e esquece que o nosso campo está do nosso lado. Sim. Em outras palavras, né, parafraseando, está debaixo do nosso nariz e a gente não consegue ver. Sim. Não é errado, obviamente, e é aplausível, e é uma bênção os missionários que vão para a linha de frente, principalmente para aqueles países perseguidos, mas, ao mesmo tempo que esses missionários estão lá, nós, como missionários, igreja, corpo de Cristo, que foi feito para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos glorificar o nome de Jesus Cristo a partir do momento em que nós conseguimos, entenddermos que o ID de Jesus Cristo está do nosso lado. Que a gente, a partir do momento que a gente entender que o ID de Jesus Cristo é um parente nosso. Então, e eu não vou entrar aqui no mérito, aumentar para não aumentar as palavras, mas os jovens, e no geral, as pessoas arrumam desculpinhas para não pregar o evangelho. E aí o resto a gente já sabe. Sim. A gente tem um pastor aqui na igreja, Camila conhece, Camila aqui da igreja, pastor Ivelto, que ele diz algo que eu acho fantástico. Pastor Ivelto é um homem de Deus, uma sabedoria tremenda, ele fala o seguinte: quem é meu próximo? Estica a mão. Encostou? É teu próximo. É exatamente isso. Encostou é próximo. E eu tenho que começar pregando por essa pessoa. Aonde, o Ronaldo Lindóia também fala isso, aonde houver um coração, meus irmãos, vamos supor, meu grupo-alvo de pregação são os ribeirinhos. Como o nosso caso aqui, a gente que prega na Amazônia. Mas se estiver passando um não ribeirinho do meu lado, eu não vou pregar? Claro que eu vou pregar, eu prego para todos. Então, é exatamente isso, meus irmãos. Eu falo lá na igreja, a gente só não prega para poste, porque poste não tem alma. Se poste tivesse alma, irmão, a gente estava pregando para poste. Dizem que o padre Antônio Vieira, um momento da vida dele, não tinha para quem pregar, e olha que é padre, né? Foi para o meio do rio e começou a pregar para os peixes. Não sei se é verdade, mas diz lá nos sermões do padre Antônio Vieira que ele fez isso, né? Então, meus irmãos, anunciemos o evangelho a toda criatura em nome de Cristo Jesus, porque para isso fomos chamados, meus irmãos. Do contrário, nós ouviremos como Caim teve que ouvir: o sangue do teu irmão chama da terra. Recairá sobre nós. E aí, para finalizar, amados irmãos, eu gostaria de... Sempre vou estar finalizando com um texto bíblico, né? A gente é crente, sempre termina com um texto bíblico com oração. Obviamente, Filipenses 3, a partir do 12, quando Paulo, então, fala: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha para aquilo que eu e você fomos conquistados, irmãos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, só que eu li esse final, mas eu quero ler o que está antes agora. Que a gente lembra muito disso aqui, mas o que está antes? Aí o versículo 7 ele fala o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Versículo 8 de Filipenses 3. Na verdade, considero tudo, o que é tudo? Tudo são todas as coisas, como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele. Perdi todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. E as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, está falando da justificação, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, e que sejamos nós, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que assim sejamos nós, queridíssimos irmãos, para a glória de Deus. E, novamente, parabéns a todos vocês que estão aqui de verdade. Assim que acabar a aula, eu só vou fazer uma pequena edição aqui nos slides, vou mandar no grupo. Para quem estiver nos assistindo no YouTube e quiser ter acesso ao material, é só mandar um oi lá no Jubá, no Instagram da Jubá. Daqui a pouco a Maria Fernanda vai falar qual é o Instagram da Jubá. E você manda um oi lá que a gente te adiciona e manda para você, tá bom? A apostila vai estar já está quase finalizada. A gente também vai estar mandando a apostila complementa tudo isso que a gente está falando, tá bom? Na apostila vão ter referências literárias e bibliográficas para aprofundamento de todos nós. Se Deus permitir, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, a gente está aqui, ó, Jubá, está aqui embaixo, pronto, mais fácil.
estaremos reunidos novamente para fazer a parte 2 da teologia bíblica da missão. E aí, tudo isso que a gente falou, a gente vai demonstrar isso na narrativa bíblica. Tá? Desde o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento você não vê Deus mandando e pregando para as nações. Então, como é que é? Mas no Novo Testamento você vê. A gente vai falar, então, sobre a missão centrípeta do Antigo Testamento e a missão centrífuga do Novo Testamento, tá bom? Então, que Deus seja conosco, em nome de Jesus. Presidente Maria Fernanda, suas considerações finais, por favor. Foi muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de cada um aqui. Semana que vem tem mais. As inscrições vão continuar abertas lá no site para quem quiser compartilhar, né, com seus irmãos em Cristo, para se inscreverem e participarem ao vivo da próxima live e também assistir no YouTube. Para eu ajudar a minha mídia, né, do Instagram da Jubar, quem puder, por favor, abrir a câmera para a gente poder tirar um print, serei muito grata. Que ideia massa! Eu ia te falar isso agora, Maria Fernanda. Não podemos perder a imagem do nosso querido Yudi aí, do nosso preletor da noite, sem uma fotinha da turma que está aqui com a gente, né? Porque semana que vem a gente pode ser muito mais nesse aprendizado ao vivo. Exatamente. Gente, para quem não conhece também, esse daí é o pastor missionário Regis Adriano, daqui de Goiás, e ele também estará ministrando aulas para a gente. Alguém que entende de Zoom, porque o meu aqui não está abrindo a tela inteira para todo mundo. Tem como tirar o print daí? Quem tiver com a tela inteira com todo mundo. O meu não está aparecendo, só está aparecendo aqui no cantinho. Tem que clicar em visualizar e tem um negocinho lá de exibir grade inteira, alguma coisa assim. Pois é, só que o meu tá aparecendo só uma quantidade limitada de pessoas no canto, não aparece na tela inteira. É mistério de Deus com você. É. Fala o YouTube, para o pessoal saber. O YouTube, deixa eu olhar aqui, gente, porque é novo. Mas eu mandei o link lá no grupo. Só colocar lá. Cadê, gente? @Juventude Batista Regional. É o nosso YouTube. Beleza? Deixa eu tirar o print aqui. Outro. Foi. Pessoal, muito obrigada de verdade. Foi muito bom. Espero que todos estejam aqui na próxima e vai ser bênção. Amém? Deus abençoe a todos. Só um minuto. Tem que terminar em oração. Claro que a gente é crente, né? Eu vou pedir o pastor Regis para estar orando para a gente. Ele saiu? Acho que saiu. Eu então ora para a gente aí. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede e aqui estamos reunidos, Senhor, como tua igreja. A tecnologia servindo ao teu reino, Senhor, porque cremos que onde houverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente, portanto, o Senhor daqui está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos a ti, antes o Senhor escolheu a cada um de nós, a fim de que cumpramos o teu propósito nesse mundo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque uma vez mais o Senhor não desistiu de nós, mas o Senhor nos ama, Deus, e queremos ser gratos a Ti, Deus, pois somos devedores do Teu Evangelho a todos, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque foi o Senhor que nos amou primeiro, porque foi o Senhor que nos escolheu. Tem misericórdia de nós. Que possamos ter um resto de noite em paz e aonde quer que o que estamos fazendo aqui, Senhor, chegue, seja exclusivamente para a glorificação do Teu nome, Senhor. Que tenhamos uma semana em paz, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados. No nome santo de Jesus Cristo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.